Olá, caríssimos irmãos e irmãs, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos. E é com grande alegria que estamos reunidos para mais um encontro com a Palavra de Deus, agora iniciando essa terceira semana da Quaresma, hoje, nessa segunda-feira, dia 5 de março de 2018. A liturgia então nos propõe o Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos de 24 a 30, que vai nos narrar o seguinte. Disse Jesus: Em verdade vos digo que nenhum profeta é aceito na sua própria terra. Ora, a verdade é essa que vos digo. No tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e uma grande fome atingiu toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado o profeta Elias, senão a uma viúva em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi curado, senão Naamã o sírio. Ao ouvirem estas palavras na sinagoga, todos ficaram furiosos, levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no para o alto do morro sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de empurrá-lo para o precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos então aí celebrando a terceira semana da Quaresma, onde chegamos à metade dessa nossa caminhada quaresmal. E somos então convidados pela liturgia a lançar o olhar sobre a nossa experiência dentro dessa caminhada quaresmal. Aquilo que nós então já alcançamos e aquilo que nós precisamos então nos empenhar, nos esforçar ainda mais para que nós possamos alcançar aquela que é a meta de cada um de nós. Alcançar o homem e a mulher nova dentro desse tempo quaresmal, onde nós queremos colher os frutos de todos esses exercícios espirituais proposto por esse tempo da Quaresma. E assim, então, a Palavra de Deus é um instrumento fundamental que também não pode ficar de fora nessa preparação. E hoje, de maneira especial, o Evangelho nos narra a rejeição de Jesus. Jesus que vai dizer, olha, um profeta não é aceito na sua terra. E talvez isso seja, então, a experiência de muitos de nós, que temos uma vida de comunidade, mas que quando nós vamos tentar evangelizar, ou seja, falar de Deus para as pessoas de casa, eles não acolhem, eles rejeitam essa proposta. E aí nós vamos lembrar certamente dessa passagem do Evangelho que nós acabamos de ouvir. Então vejamos, isso não é fruto dos nossos tempos, desde a época de Jesus, que muitas vezes é preciso vir alguém de fora para que eles possam se convencer daquilo que nós então vamos martelando, batendo, falando, mas muitas vezes é preciso alguém de fora. Mas nós não podemos desanimar, pelo contrário, é preciso perseverar no anúncio do Evangelho. Porque no momento oportuno, quando o coração estiver ali preparado, essa palavra então vai poder dar os frutos. E assim todos nós poderemos celebrar a vida que está em Deus, que essa é a meta de cada um de nós. E Jesus passou por toda essa dificuldade e ele vai falar então justamente da experiência dos profetas do Antigo Testamento. Vai falar lá do tempo do profeta Elias que não choveu durante 3 anos e que havia muitas viúvas lá em Israel, mas ele então foi curar uma que não era de Israel, uma pagã. E assim também no profeta Eliseu, cuja primeira leitura de hoje nos narra justamente esse fato. Vamos dar uma olhadinha então o que nos diz essa primeira leitura. A primeira leitura vai nos falar então, aí do livro dos reis, né? Fala justamente do Naamã, esse que era general do exército da Síria, que era um homem então que gozava de influência porque, através dele, o exército da Síria tinha então ganhado uma grande batalha. Então ele gozava de status diante do seu rei. E ali então, Naamã, ele fica sabendo que em Israel tem um profeta, tem um homem de Deus. E tudo isso como ele ficou sabendo? Olha, pelo anúncio de uma serva que tinha sido levada escrava para sua terra, que estava trabalhando na sua casa. Onde essa serva disse, olha, se o meu senhor
ele então fosse em Israel, certamente lá há um servo de Deus que iria curá-lo. E aquilo então mexeu com Naamã, que foi até o rei da Síria pedir então que lhe permitisse ir até Israel. E o rei, é claro, de todo status que ele gozava diante do rei, o rei faz ali uma carta recomendando a sua visita, com dinheiro para que ele pudesse então ali presentes para levar então ao profeta Israel. E chegando ao rei de Israel, olha só a mentalidade de Naamã. Bom, se há alguém em Israel que pode me curar, servo de Deus, esse deve ser então o rei. E ele vai até o rei então rasga as vestes e vai dizer, olha, por acaso eu sou Deus para poder dar e tirar a vida? E interessante porque muitas vezes quando nós olhamos, né, ou pensamos em pessoas que cuidam, que zelam do seu povo, pensamos nas autoridades. E olha, ao olhar para os nossos tempos de hoje, nós então nos frustramos porque vamos olhar para os políticos que estão cuidando do nosso país. Cada dia um escândalo, corrupção, injustiça, desvio de verba. Mas não podemos desanimar. O cristão é aquele que leva esperança. Mas que assim também como aconteceu na época lá de Naamã, ele foi direto então ao rei. E o rei então ao rasgar as vestes, Elias, o homem de Deus, o profeta, ele então fica sabendo e pergunta ao rei por que ele tinha então rasgado a veste. E ele com certeza lhe conta o fato e ele pede para que o homem vá até ele então. E chegando então, fica sabendo então, Naamã, ele vai até a casa de Elias, só que Elias, através do mensageiro, pede para que ele vá se banhar na água do Rio Jordão. E então Naamã fica ali frustrado, porque ele esperava ser acolhido, recebido com aquela comitiva, com aquele banquete, e isso não aconteceu. Através do mensageiro, então Elias mandou Naamã lavar-se no Rio Jordão, mergulhando 7 vezes. E ali então um servo, olha que interessante, quando a pessoa ouve a voz do próximo, um servo vai lhe dizer, olha, se ele tivesse pedido para você então fazer algo difícil, você iria fazer. Porque Naamã disse, olha, lá no meu país tem rios muito mais limpos que esse, eu vou fazer isso? E esse servo então foi a voz de Deus na vida de Naamã. E ele então vai, não custa nada, já está ali mesmo, vai até o Rio Jordão, mergulha 7 vezes, e quando ele se levanta, a sua pele está semelhante a uma pele de criança, ou seja, o milagre aconteceu. Então, queridos amados irmãos, esse episódio de Naamã, ele serve para nós também, para que nós possamos perceber que quando nós somos fiéis ao mandado de Deus, a graça acontece na nossa vida. Quando nós então colocamos em prática aquilo que Deus pede a nós, nós alcançamos então as graças necessárias para a nossa vida. Agora, quando nós então deixamos de lado, isso não vai acontecer, isso é difícil, isso é impossível. Ora, façamos aquilo que é possível a nós. Nós precisamos ir até onde nós conseguimos ir. Muitas vezes desanimamos sem mesmo antes de tentar. E aí está um grande mal nosso hoje. Então é preciso sair do nosso comodismo, ir, fazer o nosso possível, porque o impossível compete a Deus. E é isso que acontece então com Naamã, que volta e vai ali ofertar os presentes a Eliseu. E voltando para o Evangelho, nós temos Jesus também que foi rejeitado. Foi rejeitado a ponto então de ser expulso da cidade, levado até o alto onde estava ali alicerçada, construída a cidade, e as pessoas queriam empurrá-lo ao precipício abaixo. Mas Jesus para? Não. E nem nós podemos parar. Ele passa no meio, finaliza o Evangelho dizendo, passa no meio deles e segue adiante, segue o seu caminho. Então, meu querido e amado irmão, eu não sei qual o caminho que você precisa trilhar. Com certeza pode estar difícil, pode ter pessoas querendo então te impedir de percorrer essa caminhada, esse itinerário, mas seja fiel, vá adiante, porque lá na frente você vai colher os frutos do teu esforço, do teu sacrifício, daquele teu impossível. E que Deus então, meus queridos amados irmãos, acolha essa nossa proposta de vida, de mudança, de transformação, para que ao final dessa caminhada nós possamos então colher esse homem, essa mulher nova, para que possamos ser sinal do amor de Deus na vida de tantos irmãos, como foi
a serva de Naamã, que falou desse profeta de Deus que existia lá em Israel, onde então Naamã foi alcançar a cura. E possamos ser como Jesus, profetas que denunciam todo e qualquer tipo de injustiça, para que possamos então construir a paz tão sonhada, almejada por cada um de nós, que é fruto da justiça, onde nós somos chamados então a vencer os relacionamentos de violência, para podermos então sermos protagonistas do mundo de paz. Que Maria Santíssima nos ajude nessa nossa caminhada, o Espírito Santo de Deus seja a nossa força nos nossos momentos de desânimo e de frustração. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido amado irmão, que faz parte desse nosso canal, dessa nossa família. Obrigado a você que nos ajuda a poder evangelizar através desse canal do YouTube. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, peço carinhosamente, por favor, clique aqui em inscrever-se, venha também fazer parte da nossa família, ative o sininho. Vamos então aí fazer com que a palavra de Deus alcance os corações de tantos irmãos que ainda não fizeram sua experiência ou encontro com esse Deus de amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão do Imaculado Coração de Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a cada um de vocês, fiquem na paz do Senhor, até o próximo vídeo, se Ele assim nos permitir. Espero por você.